Oi, gente. Eu acabei de assistir a entrevista do ensaboado, escorregadio e bem chato Arthur Lira no Roda Viva, mas eu vou falar das coisas mais importantes. Por exemplo, em como ele justificou não dar celeridade para os golpistas que estão na Câmara dos Deputados. Coisa mais grave, ele foi perguntado por que ele deu tanta celeridade aos processos envolvendo 6 deputadas que se revoltaram com a votação do marco temporal, não é? 6 deputadas de esquerda, né? E elas falaram de palavras duras, não é? Em relação a isso, né? Inclusive em relação à população que historicamente foi perseguida no Brasil violentamente, os povos originários, e nunca é demais esquecer desse contexto, não é? E ele ignorou o fato de que muitos bolsonaristas fizeram falas favoráveis ao golpismo. E a justificativa do ensaboado Arthur Lira foi a seguinte: ele disse que muita gente na Câmara fala bobagem nas redes sociais, mas que eles seriam rigorosos com aquilo que se fala dentro do procedimento da Câmara dos Deputados. Ou seja, se você falou alguma coisa lá dentro dura, você pode ser processado pelo Comitê de Ética, mas se você falou alguma coisa golpista fora, isso vai ser ignorado como bobagem que todo mundo pode falar nas redes sociais. Sim, essa foi a justificativa do Arthur Lira. O que o Arthur Lira deixa de refletir naquele momento, e é realmente revoltante, é que não se trata apenas de um golpismo que é uma bravata de rede social. Os bolsonaristas não estavam simplesmente lacrando. Não era lacração golpista. Eles incentivaram um golpe de Estado que em 8 de janeiro foi tentado. Teve uma tentativa de golpe. Foi uma tentativa patética, ridícula, não é? Foi, mas foi uma tentativa. Foi um ataque às instituições desse país, que contou com o apoio de gente no Congresso Nacional. E que o Arthur Lira está acobertando com essa desculpa esfarrapada de que todo mundo fala bobagem nas redes sociais, inclusive o povo de esquerda. Como se não tivesse acontecido o 8 de janeiro. É uma coisa vergonhosa a fala do Arthur Lira em relação a isso. É uma coisa absurda a fala do Arthur Lira em relação a isso. E de todos os absurdos que ele falou nesse Roda Viva, esse, sem sombra de dúvidas, foi o maior de todos. Porque ali ele estava cobertando, ele estava dando celeridade e velocidade para processar deputadas de esquerda pela revolta e indignação delas com relação aos povos originários, enquanto acobertava os golpistas, só porque eles falaram nas redes sociais. O relevante é o seguinte: golpista que apoiou o golpe na semana que antecedeu o 8 de janeiro e durante o 8 de janeiro tinha que perder o mandato, ser expulso da Câmara dos Deputados, porque obviamente estava conspirando contra a democracia brasileira, que o Arthur Lira cinicamente diz defender. Uma pessoa que é coberta golpista não defende democracia, não. Aí ele falou assim, quando ele foi questionado das falas golpistas do Bolsonaro, ele disse, mas eu falei? Eu não falei nada disso. Eu não falei nada das coisas que o Bolsonaro falou, disse o Arthur Lira. Mas apoiou o Bolsonaro, mesmo ele falando essas coisas. Uma pessoa que apoia um presidente que disse 1964 pode voltar a acontecer, um presidente que questiona as urnas e que diz que não vai reconhecer o resultado e que tenta cooptar o exército brasileiro para realizar um golpe e desiste de realizar um golpe porque percebe que falhou e fracassou em cooptar o exército brasileiro, não é uma pessoa que defende a democracia. É um golpista de terno e de sapatênis, que é o que o Arthur Lira é. Ou seja, alguém que deixa os outros golpistas falar e dá cobertura a eles.
É isso que ele é. Ele foi questionado sobre os kits de robótica e continuou ao seu sabão ensaboado de escapulir pelas tangentes. Aliás, ele tem uma técnica de ofuscação muito clara, que é o chamado o uso dos procedimentos. Se você não sabe como é essa técnica, é o seguinte: quando você é questionado sobre algo específico e você percebe que na pergunta ou na colocação existe algum elemento de procedimento que a pessoa não demonstrou conhecer perfeitamente, em vez de responder o conteúdo da pergunta, você fica esclarecendo o procedimento e tenta estabelecer que a ausência de conhecimento desse procedimento torna a pergunta inválida. Ignora o conteúdo da pergunta. Ele fez isso pelo menos umas 4 vezes. Quando ele fez a 5ª vez, por aí, mais ou menos, eu disse, pronto, já era. É estilo. É uma estratégia. É como ele desvia o assunto. E não, diante disso, fazer uma análise pormenorizada das falas dele seria pura perda de tempo. Por isso que eu estou fazendo uma análise mais geral. Uma outra coisa que o Arthur Lira fez foi a defesa, talvez um dos poucos momentos que os olhos dele brilharam de defender algo, foi a defesa que ele fez da autonomia ou da independência do Banco Central. Fez, inclusive, uma defesa indireta do próprio Roberto Campos Neto, dizendo, e aí vem o cinismo do Arthur Lira, que muitas conquistas do ponto de vista econômico teriam a ver com Roberto Campos Neto. Engraçado que o Roberto Campos Neto já está lá há bastante tempo e só esse ano nós tivemos deflação. Só esse ano nós tivemos uma queda significativa no preço dos combustíveis. Só nesse ano nós tivemos uma melhoria dos indicadores de risco do Brasil. Só nesse ano o fundo da Amazônia voltou. Por que será que todas essas coisas aconteceram esse ano e não aconteceram nos anos anteriores? Dá uma dica. Tem a ver com quem foi eleito em 2022 e quem não foi eleito. Porque Bolsonaro ameaçava as instituições. Bolsonaro era visto como um par internacional e ninguém ia retomar fundo da Amazônia com alguém que estava do lado das madeireiras. Arthur Lira fez a defesa do Banco Central independente. Mas ele é independente de quê? Ele é independente da democracia. Ele teve o cinismo de dizer que os ministros, e ele arregou, é um arregão, porque foi incapaz de dizer qual é o ministro que supostamente gastou 150 milhões de reais em seu estado, né? Ele arregou em relação a isso. Ele fez essa acusação, mas não disse o nome do ministro ou ministra, não é? Ali ele estava querendo dar um recado, mas ficou com medo de ser processado por calúnia e difamação e aí evitou dar o nome, não é? Mas ele fez essa defesa de um Banco Central independente, independente do voto. Enquanto ele dizia que ministros não têm voto e os deputados têm voto, ele falou o Banco Central independente dos votos. Por quê? Porque um Banco Central que não respeita a política econômica do que o povo votou. O povo brasileiro elegeu Lula presidente. A definição do povo brasileiro em termos de política econômica foi a favor da política econômica do Lula. Mas o Lula não tem poder, nesse momento, de definir a política monetária, em grande medida porque a caneta do Lula não contempla a caneta do Banco Central. A caneta do Banco Central está nas mãos de um bolsonarista. Está nas mãos daquele que era o seu algoz na última eleição. Daquele que representa os interesses do bolsonarismo. Que representa uma perspectiva e uma política econômica diferente daquela que foi eleita. Eu sou totalmente contrário a essa ideia de autonomia do Banco Central. Porque o que eles querem e o que o mercado financeiro quer é que o Banco Central seja autônomo da vontade popular, da vontade do povo brasileiro. É que ele haja de uma forma independente da vontade popular. E é isso que o Arthur Lira defende e defendeu nesse Roda Viva. Olha, é uma figura que a esquerda precisa saber conviver e operar nesse momento. Mas não pode se iludir nem por um segundo em relação a quais interesses o Arthur Lira serve.
A esquerda tem que ter absolutamente essa clareza enquanto estiver lidando com essa figura que acoberta golpistas e que defende os interesses do mercado financeiro. E é por isso, gente, que eu quero lembrar vocês de divulgarem o abaixo-assinado fora Roberto Campos Neto, que fica sempre no comentário fixado aqui dos vídeos do canal. Muito importante divulgarem esse vídeo e divulgarem o nosso abaixo-assinado para a gente fortalecer, para retirar esse resquício de bolsonarismo que ainda está na administração pública, que está no Banco Central, definindo política monetária. E a etapa seguinte é nas próximas eleições gerais, nas eleições que vão definir o Congresso e o Senado, a gente começar a formar um Congresso e um Senado mais comprometido com a classe trabalhadora e os mais pobres. Porque enquanto tivermos um Congresso tão reacionário, um Congresso tão comprometido com os interesses das grandes corporações, vai ser difícil a gente ter as mudanças estruturais que a gente precisa. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta, já sabe o que fazer. Quem sabe liga também o sininho, se torna membro e apoiador, se gostar muito do que a gente faz. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.